Olá pessoal, a gente está continuando aqui a aula sobre teste de hipóteses e o nosso teste aqui que a gente vai dar uma olhada é um exemplo, certo? Sobre teste das proporções. O que ele diz é o seguinte, ó, existe a possibilidade de que numa região 60% das pessoas que nasceram sobrevivam até 60 anos, ou seja, 60%. Foi coincidência, é só uma questão de exemplo, tá? Mas poderia ser 58%, 60%, 75%, qualquer coisa. Então, ou seja, 40% faleceram. O que ele quer é testar essa hipótese ao nível de 5% se em 1.000 nascimentos amostrados aleatoriamente verificou-se 530 sobreviventes. Então, a primeira coisa aqui que a gente deve fazer é o seguinte, é calcular essa proporção aqui, ó, desse camarada. Cadê? Ó? 530 nascidos sobreviveram entre 1.000. O que eu quero com isso aqui? Eu quero o seguinte, eu quero verificar se essa situação aqui ela é realmente menor do que 60%. Porque se você fizer assim, ó, uma proporção de 530 para 1.000, você pode conferir em sua casa, vai dar 0,53, certo? 0,53. Bom, se a gente fosse aplicar aqui a hipótese, então a minha hipótese seria verificar o seguinte, o sentido do meu teste seria verificar se a média verdadeira ela continua igual a 0,60 ou a hipótese alternativa. HA aqui, tá? Ou H0, tá? Aqui H1, o H hipótese nula ou hipótese alternativa, ou H0, H1, tanto faz. Ou se a minha hipótese ela diminuiu de 0,60. Teoricamente que eu quero verificar isso aqui, ó, se ela diminuiu para 0,30, saber se isso é verdade, tá? Então, a primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é calcular o meu Z. Lembre que o Z para as proporções ele é um pouquinho diferente, ele vai ser P menos μ sobre a raiz quadrada de μ 1 menos μ sobre a quantidade de objetos amostrados. Então a gente tem isso aí. Então o seu Z calculado, vamos chamar aqui de ZC, tá? Esse mesmo ZC daqui, ele vai ser o quê? Montando isso aqui, eu tenho isso aqui, ó, 0,53 que é a sua média amostral, 0,60 que era o conhecimento populacional que se tinha daquela região, 0,60 está aqui, ó, dessa parte, 1 menos 0,60 está aqui, desculpa, opa, faltou 0,60, tá? Que vai dar 0,4, certo? E aqui é 1.000 porque são as quantidades de unidades amostrais que nós trabalhamos. Então o nosso Z calculado é esse aqui, ó. Bom, ele dá 4,52, tá? Então guarda esse valor. Esse é o nosso teste aqui, um teste unicaudal esquerdo que a gente vai precisar utilizar, certo? Então eu vou limpar essa tela e a gente vai trabalhar com 4,52. Bom, vale também ressaltar que a gente precisa estabelecer o nosso alfa. A gente vai trabalhar com alfa padrão, vamos trabalhar com alfa aí de 5%, tá bom? Certo? O que eu vou fazer? Vamos pegar a tabela normal. Bom, gente, eu estou aqui com a tabela normal. A gente precisa estabelecer o limite à esquerda. Então, lembre-se que o nosso limite de uma distribuição normal, a gente tem que construir a distribuição normal e você tem que botar à esquerda 5%. Ou seja, esse valor aqui, ó, 5%. No entanto, a nossa distribuição normal ela não tem 5%, então eu vou ter que converter. Eu vou pegar o valor do meio. O valor do meio aqui, na teoria, ele é 0, tá? Esse lado aqui tem 50%, esse lado aqui também 50%. Então aqui, ó, se eu já gastei 5 desse lado, eu tenho 45 desse. Ou 0,4500 para buscar na distribuição normal. Então, ó, quando eu vou buscar aqui, ó, 3413, 3869, ele está mais ou menos por aqui, ó. Pronto, ele está aqui, ó. Eu tenho esse e tenho esse outro aqui, ó. Eu tenho 1,64, tá? Lembre que eu tenho que unir linha e coluna, certo? Tá aqui, ó. Eu tenho esses dois aqui, ó. Eu tenho 1,64 e 1,65. Então o parâmetro aqui entre eles dois seria 1,645, tá? Como ele é unicaudal esquerdo, então isso aqui vai ter que ser negativo, tá? Bom, agora o que falta a gente fazer? A gente tem que pegar aquele valor lá de 4,50 e pouco, tá?
4,52, na verdade ele é negativo, né, porque é 0,53 menos 0,6 vai dar negativo, e eu sei que ele vai estar mais ou menos, ó, se a gente fizesse um prolongamento aqui dessa linha, ele ficaria mais ou menos aqui, ó, menos 4,52. Qual é a conclusão do teste? Então vamos voltar lá na tela para melhorar esse desenho. O que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer que o meu menos 4,5 ele está à esquerda, ou seja, ele está na região onde se rejeita H0. Tá? E o que vai acontecer? Se ele tivesse desse lado aqui, poderia estar aqui, ó, depois do zero, antes do zero. Ele teria que estar nesse intervalo aqui. Ó. Nesse intervalo aqui. Ele poderia ser qualquer valor. No entanto, a gente encontrou um z calculado de menos 4,5. Isso representa que a gente rejeita H0. O que quer dizer esse lance de rejeitar H0? Quer dizer o seguinte, que a minha taxa de pessoas sobrevivendo diminuiu, ou seja, isso implica que a qualidade de vida da pessoa com mais de 60 anos, até 60 anos, ela diminuiu. Pode ser por arma de fogo, pode ser por causas naturais, mas essa taxa aqui ela é menor. Antes você tinha 60% da população sobrevivendo até os 60 anos. 60% sobrevivia até 60 anos. No entanto, ele fez uma amostragem com 1000 pessoas e descobriu que 530 estão vivas ainda. Ou seja, baixou em relação ao que era ao que acontecia antes. Então, conclusão, rejeita-se H0. A estatística foi alterada para baixo. Tá bom? Obrigado, eu espero que vocês tenham compreendido. Na dúvida, manda pelo canal, tá?